Bom dia, galera. Bom dia, tudo bem, Tamar? Bom dia a todos. Como é que estão? Tranquilo. Itamar está no meio do caminho, é? Eu parei agora em Filadélfia. Eita! Que bom, pelo menos vai participar do trabalho. Essa vida, né, de cigano, eu ainda vou me aposentar para acompanhar você. Eu ainda vou acompanhar você, João, Marcos, Fred, esse pessoal aposentado aí, eu vou acompanhar ainda, rapaz. Olha, nós somos casos raros, viu? Tá? Porque daqui a pouco, lá na frente, vão perguntar: vem cá, vocês são casos raros de aposentadoria? Rapaz, eu sou o único que não peguei aposentadoria, porque nem isso eu pago, viu? Eita! Mas ainda bem que morrer. Tem que morrer igual a Jeg, rapaz, trabalhando, rapaz. Bom dia, pessoal. Vocês lembraram do recado de Anderson? Foi gravado tudo aí que vocês estão dizendo, viu? Tem nada não, Fred, tem nada não. Uma brincadeirazinha assim descontrai a gente. Isso. O pessoal que vai ouvir a gente vai também se descontrair. Vai sorrir um pouco. Vamos aguardar Beto entrar aí, né? Que ele não entrou ainda. Ok, pessoal, estamos no nosso horário, né? Então vamos iniciar a nossa live de hoje, né? Nosso estudo desse domingo. Vamos fazer a nossa prece de abertura e enquanto o Beto chega aí. Vamos agradecer aos bons espíritos amigos que estão nos auxiliando neste domingo, neste estudo, que nos inspiram para que possamos compreender cada vez melhor o estudo da Revista Espírita, os pensamentos de Kardec, dos espíritos que ali também escreveram, no intuito sempre de aprimorarmos os nossos conhecimentos e dessa forma podermos compartilhar da melhor maneira possível nas atividades espíritas, sejam virtuais ou presenciais. Que Jesus, nosso mestre maior, possa estar conosco hoje e sempre. Olá, pessoal. O primeiro seria Beto, né? Pelo que eu estou vendo aqui na escala. A Beto não entrou aqui ainda. Apesar dele ter pedido há pouco o link, mas não entrou ainda, né? Então, Roberto, você quer começar? Sim, eu começo, sim. Tá? Então, vamos lá. A bola é toda sua, tempo correndo. Quanto tempo? 10 minutos? Né? São 10 minutos. Roberto, você tem 10 minutos. Tá certo. Olha, eu concordo com você e com o Roberval que aquele tema sobre o cãozinho era interessante. Mas eu trouxe esse tema porque tem alguns questionamentos que eu acho importante para o nosso grupo de estudo. Tá? Então, a nossa abordagem é agora na Revista Espírita de junho de 1860, nós vamos falar sobre o artigo O Espírito de um Idiota, que foi uma comunicação mediúnica lá na Sociedade Espírita Parisiense, em 25 de maio de 1860. Essa mesma mensagem ela está escrita no Céu e Inferno. Tá? Lá na segunda parte tem exemplos, capítulo 8, que fala sobre expiações terrestres, inclusive várias mensagens. Nesse caso, nós temos uma comunicação mediúnica de Charles de Sade,
É um espírito que está encarnado, é um jovem de 13 anos que sofre de idiotia, retardo mental e atraso intelectual profundo, né? Nesse caso, ele mesmo nem reconhece os pais, malmente ele se alimenta, né? E tem uma parada completa do desenvolvimento do sistema orgânico. Então, Kardec, ele inicia consultando o Espírito São Luís. Se poderia, no caso, a pergunta que ele faz ao Espírito São Luís, se poderia evocar esse espírito, o espírito dessa criança. E o Espírito São Luís diz o seguinte, que pode fazer, né, mas como se estivesse evocando a um morto. Uma coisa interessante para a nossa reflexão e para os estudos, né? Aí Kardec, na questão seguinte, que é a segunda, ele pergunta, então, nesse caso, poderíamos evocar a qualquer momento esse espírito? E o Espírito São Luís diz sim, porque é uma alma, segundo o espírito, o São Luís, que é uma alma que está ligada a laços materiais, mas não a laços espirituais. E pode se desprender a qualquer momento, né? Então, quando Kardec evoca a esse espírito, a primeira pergunta que ele faz, está lá na pergunta 4, é se ele tem consciência da nulidade dele neste mundo. E o espírito responde, certamente, sinto-me bem o meu cativeiro. Então, é algo interessante para a gente fazer uma reflexão. Ele tem como se ele estivesse numa prisão, né? Um chamado ergástulo, né? Então, é interessante. Mas é assim, o Kardec, depois, numa questão posterior, ele pergunta para o espírito experimentar em um pensamento penoso sobre o estado corporal, e o espírito responde, sim, pois é uma punição. Então, a gente está lá em cativeiro, e o conceito que esse espírito tem, que ele está passando por uma punição, tá? E aí Kardec, na questão 9, ele pergunta, disseste que a sua condição atual é uma punição, então não a escolhestes? Não. Então, eu estou conduzindo uma reflexão, depois eu vou fazer umas perguntas interessantes sobre isso, que ele está falando em cativeiro, em punição, e que ele não escolheu esta situação ou este processo reencarnatório que ele estava passando, né? Como pode, aí é a questão 10, como pode vossa existência atual servir para o progresso, né, nesse estado de nulidade? E aí o Espírito responde, ela não me é nula perante Deus que a impôs. Então, a gente está falando aí cativeiro, né, falando de punição, que ele não aceita e que foi uma imposição de Deus, de Deus, de Deus. Mas Kardec pergunta assim, se ele lembra das vidas anteriores, ou pelo menos da encarnação precedente. Ele diz sim, né? Por causa do comportamento, da conduta dele nessas vidas pregressas, justamente ele está nessa condição agora, preso a esse invólucro carnal com problemas mentais e desenvolvimento intelectual, né? Aí Kardec pergunta, qual foi a sua última existência? Ele fala que foi um jovem libertino no tempo de Henrique III. Tá? Kardec continua, ele faz várias perguntas, mas uma interessante que eu achei foi essa. Nesse estado de vigília, né, ele pergunta se o espírito tem consciência do que acontece ao redor, já que fisicamente ele demonstra que ele não tem a percepção externa das coisas, né? Justamente por causa da imperfeição dos órgãos. E aí ele fala o seguinte, ele diz que vê, que entende, mas o corpo físico é que dificulta essa compreensão e de nada a ver. Mas como espírito, ele consegue visualizar, vislumbrar tudo que está em seu redor. Kardec pergunta, podemos fazer algo que seja útil? E o espírito nada, não tem nada que possa fazer, né? A questão 5 também tem algo interessante, quando fala, quando você dorme, o vosso espírito se desprende do corpo e tem ideias lúcidas, né, do que está passando,
E o espírito disse sim, né? Quando o corpo infeliz repousa, ele tem a liberdade de se desprender, se sente livre e sai do corpo. Bem, quando Kardec pergunta se não pode fazer nada, aí ele consulta o Espírito São Luís. E o Espírito São Luís diz, olha, o que pode ser feito nesta condição desse espírito é justamente orar. Orar por ele, né, pedindo auxílio. Só que, na atual condição, não tem muito o que fazer. Ele precisa passar por esse processo reencarnatório, né, precisa passar por essa expiação, necessária a sua evolução e crescimento. Mas que as nossas orações, é uma coisa que ele coloca, que eu acho interessante lá, né? Deus deixa de reserva. Ou seja, a gente ora por ele, nesse momento que ele está passando por essa situação, não tem muito o que alterar. No entanto, segundo o Espírito São Luís, esta oração fica lá reservada para um outro momento que possa auxiliar ele nesse crescimento. Então, é um artigo pequeno, mas o que eu achei interessante é o seguinte: nós estamos passando um momento agora, conjuntura espírita, né, que está nos conduzindo a gente estudar, refletir, tanto é que nós estamos procurando nos aprofundar na revista espírita, ter um entendimento do pensamento de Kardec, tá? E isso é interessante, é importante para o movimento espírita e para todos nós. Está surgindo dentro do movimento vários questionamentos, indícios, por exemplo, de adulteração do livro A Gênese. A gente pode encontrar isso no livro de Simone Privato, que é o Legado de Kardec, e também adulterações no livro Céu e Inferno, trazido por Paulo Henrique de Figueiredo, né? Nisso aí, ele traz, inclusive, nesse livro aqui, né? Nem Céu, nem Inferno, ele fala sobre o tema, né? Ele tem outros livros interessantes. Mas algo que está se falando muito hoje é que Kardec trouxe conceitos diferentes da época. Pronto, saiu um fato, tá? Só que existem algumas coisas, alguns conceitos que foram incorporados ao movimento espírita, como, por exemplo, a questão do karma, tá? Então, que vem, aqui significa roda, vem do sânscrito, né? Então, tudo que a gente faz vai voltar e vai pagar. É o conceito que a gente sempre trouxe sobre isso, sobre o processo reencarnatório. Mas está falando hoje muito sobre a questão da autonomia, porque aí são conceitos heterônimos, trazidos, por exemplo, pelas religiões da Índia, pelo budismo, né? Então, Paulo Henrique Figueiredo ele fala sobre autonomia, tem um livro dele chamado Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo e Revolução Espírita, teoria esquecida, de Allan Kardec, onde fala da questão... Um minuto, Roberto. Um minuto, né? Pronto. Onde fala-se muito de que nós é que escolhemos as nossas experiências reencarnatórias, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, no outro minuto eu vou tentar falar alguma coisa sobre o pensamento de Kardec através da sua codificação, tá? Muito bem, você ficou ainda com mais 30 segundos de crédito. Eu pego meu crédito lá na frente, 30 segundos. Ok. Beto, você já está podendo fazer, Beto? Você conectou aí, está estável aí? Dá para você fazer agora? O som tá bom aí? Estou ouvindo bem você. Os Então, demais aí. Não, Beto, 15 eu minutos. tive um probleminha aqui técnico, mas já resolvi. 15 minutos. Pronto. Eu fiquei com o boletim, né? De junho de 1860. O boletim é de maio. Colocou em junho, mas o boletim é de maio, não é? Eu separei algumas coisas aqui interessantes. A primeira, carta da senhora P, dizendo que vários espíritos sofredores evocados na sociedade foram procurá-la espontaneamente para agradecer o que ela fez por ele. Eu achei interessante isso, que a gente vê muito isso nas nossas reuniões mediúnicas, né? Alguns espíritos vão lá para nos incentivar, que ele foi ajudado, não só pela prece,
mas pelo trabalho em si, achei isso interessante. E muitas vezes a gente não valoriza tanto nas nossas casas espíritas esses tipos de mensagem. Mesmo porque poderia ajudar muitos médios, né? A eles se incentivarem mais, a trabalharem mais. Eu achei isso aí interessante. Mas ainda diz assim, desde que ela recuperou a sua faculdade mediúnica, só tem tido trabalho com espíritos sofredores. Foi-lhe dito que sua missão era principalmente de ajudá-lo em seu alívio. Interessante, né? Depois que ela adquiriu novamente a sua faculdade, por que será que foi suspensa a faculdade dela, não é? É bom a gente analisar em nossas casas também. Muitas vezes o médium passa por isto, e no livro dos médiuns tem muito bem isso, né? Suspensão da mediunidade pelos mentores. Então, tem vários motivos. A gente, muitas vezes, acusamos o médium de estar obsidiado, acusamos o médium de que tem que trabalhar, e a gente sabe que, quando a gente vai lá no livro dos médiuns, muitas coisas podem ter sido, né? Por exemplo, a fadiga do médium, ou para não prejudicar mais o médium que está no trabalho do bem ali, suspende temporariamente. Então, é bom a gente também analisar em nossas casas esse tipo de coisa. Eu achei interessante. A outra, a possibilidade de ser feita uma evocação de um espírito, não é, que foi morto no hospital. Eu achei interessante. Kardec queria aproveitar o momento porque tinha uma pessoa ali ligada a ele. E São Luís fez assim, não, é melhor em uma reunião mais íntima. Você vê que até Kardec também se equivocava nesse tipo de reunião, né? Tinha que ser mais íntimo, mas ele queria aproveitar, na certa, uma reunião mais aberta. Então, para nossas casas, trazendo para nossas casas, também seria interessante tudo isso. Que tipo de reunião a gente vai fazer mediúnica? Em que momento? A gente tem que consultar, eu mesmo sou a favor de consultar os mentores, se podemos fazer esse tipo de trabalho ou não. Então, você vê que ali o Espírito São Luís chamou a atenção de Kardec. Opa, não é momento, aqui não é uma reunião para esse tipo de coisa. É uma reunião mais restrita. Então, a gente também tem que tomar cuidado em nossas reuniões mediúnicas, com quem vai entrar na reunião mediúnica, como é que vai ser, qual o objetivo. Seria muito bom, antes de a gente fazer nossos planos mediúnicos, escutar os mentores, né? A outra coisa aqui interessante, que eu vi aqui, calma que deu um probleminha aqui, pronto, que foi sobre a formação da Terra, né? Lembra que a gente falou aqui, aquela formação da Terra, aquilo tudo ali, uma confusão? E o Espírito, São Luís, disse a Kardec, que aconselhou não publicar ainda. Veja que a coisa não era assim tão fácil, não. E não era para publicar ainda, foi uma coisa que foi bem estudada, ele tinha recebido várias teorias. Essa teoria mesmo eu não vou comentar, não, que eu achei absurda, essa catalepsia, não sei o quê, que, rapaz, eu comecei a ler, eu fiquei assustado, viu? É coisa. Lembrei do nosso movimento espírita, que tem gente que chega por causa de umas coisas aí, que a gente aceita dentro da casa espírita. Eu nem vou comentar sobre isso. Quem quiser, dê uma lidinha lá. Eu concordei com o São Luís. Opa, não publique não, que isso aí... Claro que o São Luís foi categórico. E se fosse comigo, eu dizia logo, não vá não, que isso aí é bomba. Isso aí vai prejudicar muita coisa, não é? Eu achei interessante também essa passagem. A outra, olha que coisa interessante. Carta do Senhor, escrita em Liverpool, na qual relata uma comunicação espontânea que foi dada por Adam Smith sem que tivesse provocado. Depois da entrevista que se segue, na qual a resposta era dada em inglês, enquanto as perguntas eram feitas em francês. Olha que interessante, a gente falou aqui da linguagem universal, não é? Que experiência fantástica. A pergunta feita em inglês e o médium dava a resposta em francês. Olha a linguagem universal aí.
muito interessante. Agora, por que ele conseguia? É o que a gente discutiu a semana passada, não é? Ou ele teve uma reencarnação com isto, onde ele trabalhou isso aí, mas aí está bem claro a linguagem universal que nós falamos. Né? Eu não vou discutir não, mas achei interessante isso aí. A outra coisa aqui, perguntas relativas à visão do senhor T, dirigida a São Luís, vagas incoerentes, as respostas acusam evidentemente de interferência de um espírito enganador. Rapaz, é uma coisa assim interessante, né? Na nossa casa acontecem as coisas assim. Um espírito querendo se passar pelo mentor e a gente já taxa logo que é o médium. Já reparou isso? Que o médium está passando por esse processo obsessivo, tem que tomar mais, mas a gente vai ver ao longo aqui do estudo que não é bem assim, não. É um monte de coisa complexo que faz com que aconteça isso aí. Agora, eu achei interessante quando ele diz isso, né? Que na hora da avaliação achou incoerente e achou resposta vaga, por isso não atribuiu a São Luís. A gente faz isso em nossas casas? Ou a gente vai aceitando tudo que os espíritos, supostamente mentores, falam? Isso a gente tem que analisar. Eu já falei aqui que eu vejo numa casa espírita, quando tem um trabalho mediúnico, no final ou no início, que os mentores se pronunciam, geralmente, a gente fica, parece que relaxa mais. E, no entanto, a gente tem que abrir mais ouvido para ver se realmente acontece isso. Então, achei isso interessantíssimo para nossas casas, né? Descobriu pelas respostas incoerentes e vagas que não se trata de São Luís. Vamos ver aí, vamos investigar. E logo depois, vem uma coisa aqui interessantíssima. A conversa de Kardec com São Luís. Porque São Luís deixou com que na reunião que teve na quinta-feira, colocou aí, de o espírito vir se passar por ele. Achei interessante isso aí. E a conversa, eu transmiti aqui algumas coisas. Vamos lá, até o nosso tempo aí, depois eu complemento. Diz assim, por que São Luís não se comunicou sexta-feira passada pelo senhor Didier e deixou que falasse o espírito enganador? Resposta, São Luís estava presente, mas não quis falar. Aliás, não reconheceste que não era ele? É o essencial, não foste enganado, desde que deste conta da impostura. Mas incomodou, como nos incomodaria. Uma reunião séria aqui, está todo mundo aqui sentado, e descobrimos que ali não era o espírito de São Luís, era um enganador e tudo. Aí falou com o espírito diz assim, o essencial que vocês detectaram. Faz parte do processo. Mas aí, Kardec ainda insiste. Eu vou voltar a dizer, se fosse com a gente vê com teoria de que tem sido médium, que precisa ver como é que está aí, que está sendo enganado, não é bem assim, não. A gente vai ver na conversa aí adiante. Aí na segunda diz assim, por que São Luís? São Luís poderia esclarecer o motivo de sua abstenção? Resposta de São Luís. Ficaste contrariado com o que aconteceu? Entretanto, deveis saber que nada acontece sem motivo. Muitas vezes a coisa cujo objetivo não compreendeis, que a princípio parece mais, mas sois muito impacientes, mas cuja sabedoria mais tarde reconheceis. Ficai, pois, tranquilo, e não vos inquieteis por nada, sabendo distinguir o que são sinceros e velamos por vocês. Gente, isso aqui é fantástico para nossas casas. A gente enche de teoria quando isso acontece. E o Espírito São Luís aqui foi bem claro, tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. Isso quer dizer que muitas vezes esses espíritos vão ter permissão de estar na nossa casa, porque eles também precisam ou ser esclarecidos ou ser desmascarados. Mas a gente não, e Kardec também não entendeu isso não. Kardec ainda insistiu. Uma reunião dessa, como é que pode acontecer tudo isso? Mas pode. Outro dia a gente estava discutindo lá na regional, na CR22, sobre isso.
Mas, minha casa, os espíritos não permitiram que esse espírito desse comunicação, e aí como é que a gente fica? É bom a gente pensar. Mas aí a coisa continua ainda, não é? Diz assim, se foi uma lição que quisesse nos dar, eu a compreenderia quando estamos entre nós. Mas, em presença de estranho, que poderia ficar mal impressionado, parece que o mal sobrepuja o bem. Resposta de São Luís, laboreais em erro, vendo as coisas assim. O mal não consiste naquilo que acreditais. Eu vos asseguro que houve pessoas aos olhos das quais essa espécie de revés foi uma prova de boa-fé, vossa parte. Aliás, o mal, muitas vezes, resulta no bem. Rapaz, veja só como Kardec pergunta, né? Se fosse em uma reunião mais íntima, eu compreendia, mas, no entanto, a presença de estranho já está errado. Você vai ver que São Luís vai dizer que o motivo é esse. Depois vai aconselhar que não é todo mundo que pode participar. Parece que, nesse momento, a lição do Espírito foi dizer isso. Né? Por que tanta gente despreparada dentro de uma reunião mediúnica? E a gente incorre muitas vezes nisso, colocando pessoas incipientes ainda, que deveriam ter um estudo apurado, a gente vê ainda uma transformação íntima mais sincera nessa pessoa para admitir nossas casas. Mas você pensa que Kardec se convenceu? Kardec também foi orgulhoso, igual a gente, viu? A gente fica querendo escamotear, ter uma teoria, aí Kardec ainda continua, Kardec, quer ver? Olha o que Kardec diz assim, é muito justo, mas como explica que, apelando aos espíritos bons e lhe pedindo que afaste os impostores, o apelo não seja atendido? Resposta, é atendido, não duvides. Mas está bem seguro que o apelo procede do fundo do coração? De todos os assistentes? Olha Kardec, rapaz. Era um motivo, era para servir de lição. Muita gente estranha, nem todo mundo estava no mesmo objetivo ali. Nem todo mundo estava aberto. Muitos tinham curiosos, como ele fala. Tem muitos curiosos aqui dentro. Aí, remetendo para a nossa casa espírita, muitas vezes não é curiosidade, mas entre os membros não há harmonia. Às vezes nós temos reuniões mediúnicas em nossas casas, onde um médium, ou um assistente, ou um dirigente está um cuinha com o outro. Não bate os sentimentos, não se perdoam durante o dia a dia, leva esse sentimento para dentro da casa espírita. E aí, quando vai a nossa reunião, vai perdendo todo esse equilíbrio, a gente culpa os espíritos, a gente culpa os médiuns. Mas será que entre os membros há essa harmonia? Nós, como dirigentes, faríamos o quê? Se tivesse dois membros que não estivessem se batendo, um orgulho ali. A gente tem coragem de chamar os dois ou separar um do outro e continuar? Muitas vezes a gente continua. Então, São Luís já disse o motivo. Ó, Kardec, aconteceu isso? Foi porque tinha pessoas estranhas ali que não condizia com o trabalho e nós fizemos essa lição para vocês. Terminou aí? 1 minuto. Pronto. Vamos ver se dá tempo de terminar a última aqui. E Kardec diz ainda, compreendo que os bons espíritos se afastem dos que eles ouvem os conselhos, mas se entre os assistentes há mal intencionado, isto é uma razão para punir os outros? Resposta, admiro de vossa insistência. Parece que me expliquei com clareza, você não quer entender, isso aí que ele quis dizer. É preciso repetir que não deveis procurar com tais coisas, que são puerilidade, junto ao grande edifício da doutrina que se ergue. Acreditais que vossa casa vai cair porque desprende uma telha? Duvidas? Duvidar de nosso poder, de nossa benevolência? Não. Pois bem, deixai-nos então seguir, agir e ficai com todo o pensamento. Kardec insistiu até o final. Tempo, Beto. O Espírito foi claro. Ele diz assim, o Espírito foi claro. Às vezes o Espírito é tão claro que a gente não quer entender, quer justificar. Só tem a última, que eu vou ter mais tempo aí. A última pergunta, depois eu faço. Beleza. Marcos, 15 minutos.
Bom, o que Kardec vai colocar aqui no mês de junho é sobre a evocação de uma médium escrevente que morreu em 1º de junho, aliás, em 1º de maio de 1860, né, em Sétif, na Argélia, e foi evocada em casa do senhor Allan Kardec, a 21 de maio, depois, no dia 25, na Sociedade Espírita. E aí ele vai, de alguma forma, procurar tirar o máximo possível desse espírito que tinha sido médium e faz a evocação, de pronto ela atende e vai procurar fazer algumas interrogações que, assim, eu considerei o texto muito rico. São 50 questões nesse momento que vai versar sobre o processo de obsessão, principalmente quando Kardec começa a fazer algumas perguntas e que ela anteriormente, ela diz assim, você poderia ter feito algumas perguntas a mais. Aí ele disse, bom, essas perguntas aqui deveria ser feito na sociedade espírita. E ela acaba esclarecendo que, às vezes, o fato dela estar ali se comunicando poderia estar, vamos dizer, atrelada a outras mentes que esclareceria naquele exato momento. Então, ela vai colocar a questão da oportunidade naquele momento pelo fato de que os espíritos superiores também poderiam estar respondendo, uma vez que naquele momento seria algo assim importante e que se ele tivesse feito essas perguntas, isso também seria útil no processo de aprendizagem da sociedade, dos membros da sociedade espírita. O que ele vai fazer posteriormente, em razão de que ela acaba vindo sem que houvesse qualquer tipo de evocação, então ela veio de forma espontânea, e aí começa, assim, propriamente, as arguições em torno da situação dela no mundo espiritual, como é que ela se encontrava. Ele diz assim, que eu achei assim interessante: também disseste que há poucos médios que não têm sido mais ou menos enganados. De que depende disso? Por conta de que ele perguntou anteriormente se ela tinha sido enganada. É que o marido dela era um médio vidente e que existe outros também. Aí ela vai esclarecer de acordo com o ponto de vista dela, que eu achei assim um espírito de uma lucidez extraordinária. E aí ela vai, mas ela esclarece de que ela estaria sendo inspirada por outros espíritos a fazer, naquele exato momento, dar esses esclarecimentos. E aí ela relata que ela também tinha sido... ela já também tinha passado por esse tipo de situação. O que ocorre é que, aí Kardec a gente vai encontrar no livro dos Médiuns, no capítulo 23, nos itens 38, algumas questões pertinentes aos processos obsessivos, que é o que Kardec, de alguma forma, que eu acho que a questão do bom senso de Kardec vai estar pautada justamente sobre essa temática e principalmente sobre os escolhos da mediunidade que a gente já vem discutindo já há algum tempo. E aí ele vai e pergunta, bom, se o médium, muitas vezes, ele acaba sendo objeto
ou de manipulação desses espíritos, então a mediunidade não seria importante nesse exato momento. E aí ele vai e pergunta, na 15ª questão, ele diz assim: mas então não seria melhor não ser médio, desde que essa faculdade poderia arrastar tão graves inconvenientes? Aí ela muito sabiamente: credes então que os maus espíritos só vêm atacar os médios? A mediunidade, ao contrário, é um meio precioso de reconhecê-los e de se punir contra ele, aliás, se prevenir contra eles. É o remédio que, em sua bondade, Deus põe ao lado do mal. Então, isso é de uma importância fundamental quando a gente está discutindo sobre os escolhos da mediunidade e a gente percebe, às vezes a gente acaba achando que quem deve participar dessa ou daquela reunião é fulano, é beltrano, mas a gente precisa entender que muitas vezes a questão diz respeito à própria caminhada do médium, para que ele possa, aos poucos, perceber a necessidade de progresso. E ai daquele que, de alguma forma, faz a mediunidade de instrumento de perdição. E aí Kardec pergunta, mais uma vez, interroga: sois vós mesma, senhora Durete, que dais essas respostas? E ela diz: sou eu mesma que as dou, e vou-la certifico em nome de Deus. Mas creio que, se tivesse sido abandonada a mim mesmo, seria incapaz disso. Os pensamentos me vêm do alto, que é a questão do processo de radiação de outras mentes espirituais. E aí Kardec vai e pergunta: bom, por que esses espíritos não vêm aqui e dão essa comunicação? Aí ela responde e diz assim: vocês evocaram foi a mim, não foi a eles. Então a ideia se distorce, mas a importância que se dá em torno do esclarecimento é de um conjunto de espíritos que, de certa forma, se importam pela condução de um processo de esclarecimento. Quando, na verdade, a gente vê, nenhuma folha se cai sem que a vontade de Deus esteja presente. Isso é um aforismo que se tem conhecimento e a gente percebe nitidamente que todos os elementos, todas as circunstâncias, seja dentro de processos obsessivos, isso recai num processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, do bom senso para extrair o que há de melhor em torno dessas questões. Eu fui observar, Kardec, lá no final desse texto, na Wikipédia, ele não faz referência praticamente a texto nenhum. Aí eu disse: poxa, a questão da evocação, a questão que está pautada lá no Livro dos Espíritos 459, os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Os nossos pensamentos, de certa forma, estão permeados pela condução provavelmente de mentes superiores ou inferiores, porque nós somos os responsáveis pela nossa existência terrestre. Na questão 19, que é assim também: quer os pensamentos sejam pessoalmente vossos, quer sejam sugeridos, pouco nos importa, pois eles são bons, e nós agradecemos aos bons espíritos que vô-la sugere. Mas então perguntarei: por que esses espíritos não respondem diretamente? Aí ela acabou dizendo que aquilo ali é porque ele não tinha, de alguma forma, feito a evocação a esses espíritos. Então, a gente vê sobre essas questões lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, na questão 474,
a alma fica na dependência um do outro, que é a questão da subjugação. Porque aí Kardec vai perguntar se essas questões poderiam ser levadas a termo no plano espiritual. E ela vai dizer certamente, mas a causa de tudo isso, na verdade, é o quê? O orgulho, o egoísmo, são os pontos essenciais em que o médio se perde, ou as pessoas, de certa forma, que estão vivenciando isso, acaba se perdendo. Obras Póstumas, capítulo 7, domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas. E isso perdura e se perpetua muitas vezes por um longo tempo. E Kardec ele começa a perguntar: por que, se não é possível conhecer que as comunicações de um médium merecem confiança, as comunicações dos bons espíritos têm um caráter com o qual não nos podemos enganar quando nos damos ao trabalho de estudá-las. Quanto ao médio, o melhor seria aquele que jamais tivesse sido enganado, pois isso seria a prova de que só atrai bons espíritos. E eu pergunto, nós estamos 24 horas antenados no bem? Quais são as dimensões dos nossos pensamentos? André Luiz, em uma das suas obras, diz que esse é o nosso hálito espiritual. Se nós estamos num planeta com características de imperfeições, que, na verdade, a gente toma a questão anterior e que Beto faz algumas colocações, que esses espíritos estão enjaulados. Nós estamos num planeta prisão. Essa é a questão. E se nós estamos aqui, é porque nós precisamos, de alguma forma, melhorar as nossas condições em termos de pessoas, de seres humanos, para que a gente aprenda a respeitar os outros. Porque tudo isso se leva em consideração. Kardec faz uma observação que é a respeito dessas questões em que ele diz assim, que a faculdade mediúnica, independente das qualidades morais do médium, sim, isso a gente não tem dúvida, ela é dada em alto grau a pessoas também viciosas, a fim de ajudá-los na sua correção. Por isso que a gente vê casos e casos em que a televisão hoje tem mostrado que o médio tal acabou entrando por aquele caminho. O camarada já tinha todas essas predisposições, os espíritos se apropriaram com seus clichês mentais e coloca essas questões, o sujeito vai engolindo, e a gente vê isso no movimento espírita, pessoas se autodenominarem como se fossem os seres mais evoluídos da galáxia e que tem que determinar sobre determinadas questões morais, intelectuais, ou sobre qualquer outro ponto de vista dentro dos centros espíritas. A gente não só vê isso no centro espírita, vê nas igrejas. Eu estou aqui colocando, mas pelo fato de que a gente sabe, a gente compreende esse processo. Aí Kardec faz uma observação e diz, bom, isso é perfeitamente exato e, às vezes, vê-se espíritos inferiores darem duras lições em termos pouco medidos, assinalar defeito e pôr os caprichos em ridículos, mas ou menos habilidades conforme as circunstâncias e, por vezes, de modo muito espirituoso. Kardec faz essas colocações também sobre essas questões no livro dos médios, capítulo 19, o papel dos médios nas comunicações, e no capítulo 18, inconveniente e perigos da mediunidade, que é de essencial importância para que a gente comece a perceber o que nós realmente estamos fazendo nesse processo, seja de doutrinador, seja de expositor, ou seja de médium.
Importante aqui dizer que cada um de nós irá, vamos se ver frente à nossa consciência daquilo que nós estamos semeando, porque a responsabilidade é dada para cada um. Beleza, pessoal. Então, vamos agora aos comentários dos demais, né? Vamos começar aí. Itamar, 4 minutos. Beleza, eu queria primeiro parabenizar o grupo, né? Pelo empenho, pela dedicação, pelo estudo, pelo aprofundamento, isso é uma maravilha. E também com esse rodízio que a gente implanta, isso é muito bom para mostrar que todo mundo tem as capacidades, que todo mundo tem as oportunidades, que todo mundo pode realmente desempenhar os mais diversos papéis. Isso é muito, muito interessante para todos nós. Eu gostaria de iniciar no artigo de Robertinho. Robertinho, meu amigo, quem sabe se aí a gente não faz no futuro algumas experiências de evocações de alguns pacientes seus, hein? Para podermos dialogar com esse pessoal para a gente ver e encontrar uma série de informações. Nós já tivemos uma experiência dessa há 20 anos atrás em Jacobina, quando eu e Milton prestávamos atendimento a uma menina que tinha uma deficiência, e houve 3 comunicações lá em Jacobina por médio diferente. Eu lembro que uma foi para o seu Luiz, outra por... esqueci o nome dele, até já desencarnou, o esposo de Marilene, e outra por mim. Foram 3 comunicações e o mesmo espírito, a gente aplicando o passo, fazendo o tratamento, e a lucidez do espírito, isso foi interessante. Então, me reportou isso aqui, foi uma experiência interessante. E, além do que você falou, Kardec colocou, a intenção dos órgãos é um obstáculo, mas não anula a participação do espírito, a consciência do espírito. Isso é interessante. Tá me ouvindo, Fred? Seu som fugiu também um pouquinho agora, me voltou. Tá ouvindo agora? Pode falar. Sim, então, dando continuidade. Aí o boletim é interessante, né? Como nós já apresentamos algumas vezes o boletim, a gente percebe justamente como Kardec faz esse trabalho de relato das comunicações, né? Das sessões. Ele faz esse relato e, no meio desses relatos, tem um relato que me chamou a atenção, além do que Beto falou, quando uma pessoa de uma família queria a evocação, e aí o Espírito São Luís disse, olha, isso será feito na sessão íntima. Semana passada, quando eu apresentei aquele artigo das convulsionárias, houve também isso, a presença de uma pessoa da família que queria evocar, que queria participar e queria conversar com os familiares. Então, a gente vê que é algo que era algo comum lá. E esse artigo apresentado por Marcos também foi citado por Kardec aí, né, a evocação da senhora Duré. E aí, me chamou também a atenção nesse boletim que Beto apresentou, 4 comunicações simultâneas. Veja que houve 4 comunicações simultâneas aí, e isso só pode ser feito, lógico, sem ter problemas, graças à psicografia. 1 minuto, Tamar. Sobre a questão do artigo apresentado por Marcos, né, me chamou muita atenção justamente sobre a questão dele evocar um médium, o espírito de um médium que tinha desencarnado, veja, há 20 dias praticamente, e para ele perceber como era um laboratório, ele queria saber as informações do médium, se eram diferentes dos espíritos ou das pessoas vivas. E isso foi um objeto justamente de pesquisa de Kardec, e o reforço justamente quando ele vai falar sobre a questão dos médiums. Quando pergunta a ela, você escolheria qualquer um dos 5 médios? Aí ela diz, para mim é indiferente. Para mim, qualquer um médio desse. Então, mostrando aí que para os espíritos, eles não têm preferência por nenhum médio, mas sim por um bom médio que tenha justamente, além das características da predisposição, que as características mediúnicas, as características intelectuais e principalmente as características morais. E mostra, para finalizar, justamente a consciência da morte, da desencarnação desse médium.
Beleza, conclua aqui. Beleza. João, 4 minutos. Abra aí o seu microfone. João, você está aí, João? Pronto, 4 minutos. Está me ouvindo? Vamos, pode começar. Muito bem, muito bem. Então, nós vamos pegar aqui um pouco do trabalho do Beto, que foi muito importante, e tem algumas coisas que o tempo dele não deu, que eu sei que ele iria falar. A primeira é, logo no começo, a médium, senhora IP, né? Não dá o nome, diz que quando recuperou a faculdade mediúnica tem tido um trabalho com espírito sofredor. E aí alguém disse, foi-lhe dito, não disse quem, que era a sua missão de ajudá-los em seu alívio. No livro dos Médiuns, Kardec diz que a primeira faculdade, ou a primeira necessidade da reunião mediúnica, ou objetivo, se assim quiserem, seria a instrução dos encarnados. Parece-me também que dos desencarnados. É lógico que, no começo, Kardec pensava mais na parte científica, mas a partir de 1864, quando lança o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que a própria revista muda muitas coisas a nível de comunicações que eram dadas. A gente vê que, no Brasil, as reuniões mediúnicas perderam uma parte do que Kardec começou, que foi a pesquisa científica. Aliás, quero crer que em quase todos os países, né? Que a própria França também parou com tudo, agora está recomeçando no modelo brasileiro, como diz Anderson, e a maioria se dedica ao socorro dos sofredores. Realmente é válido, é interessante, mas minha ideia pessoal é que se faça também alguma coisa de pesquisa dentro da capacidade de cada médium, que tem médium que tem certa dificuldade. Por exemplo, a gente aqui no começo da mediúnica regional, Beto, mas não sei se mais chegou a participar, mas Beto lembra muito bem, nós tínhamos um objetivo inicial, que era o mentor de cada casa se identificar. Até hoje ainda está embolado no meio de campo, porque eu também anotei há 30 anos atrás, se não me engano, que era esse mesmo mentor, não dá só uma comunicação por um médico, por 2 ou 3. Ainda não conseguiram fazer. Mas vamos lutando, né? Também é muito interessante, aí no começo, um fenômeno de catalepsia que acontece na Índia. Quanto? Um minuto. Tá certo, eu voltarei, que é a pessoa se enterram vivas mediante dinheiro e depois retornam à vida. Quem quiser ler bem detalhes sobre isso, o cientista francês, discípulo de Pasteur, o doutor Paul Gibier, fez uma pesquisa, escreveu um livro chamado, me esqueci o nome, que vou lembrar o nome do livro e vou passar para vocês, mas é o doutor o Paulo Gibier, viu, gente? Traz tudo com detalhes sobre esses fenômenos de praticamente morte aparente ou catalepsia demorada. O nome do livro agora, viu, Fred? Análise das coisas. Não é com I, não, coisas. É a mesma coisa, né? Vamos lá. Pronto, João. Beleza. Roberval, 4 minutos. Oi, pessoal. Bom dia mais uma vez a todos. Eu fiz algumas anotações rápidas aqui. Eu vi a apresentação que Beto fez, achei muito interessante a apresentação. Eu fiquei em dúvida só em uma colocação que foi feita, e essa colocação seria bom que nós pudéssemos analisar. Beto falou da linguagem universal, né, o que eu pude entender aqui.
E aí a gente vê na questão da xenoglossia, por exemplo, é abordada no Livro dos Médiuns, no capítulo, deixa eu ver aqui, o verbal, me perdoe aqui, gente, no capítulo dos Médiuns, capítulo 29, item 223, os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não articulada, e, portanto, usam apenas uma língua. Assim, o espírito pode exprimir-se por via mediúnica numa língua que não fala quando vivo. Aí isso aqui tem sido uma questão para que nós pudéssemos analisar, porque imagine que chega... Aí foi uma questão de uma pergunta ser feita em inglês e respondida em francês, ou vice-versa. Obviamente, eu creio que o espírito deveria ter o conhecimento desse idioma para que ele pudesse responder a essas perguntas da forma que foram feitas. Mas imagine você se fosse um espírito chinês, como é que ficaria? Daria-se da mesma forma? Aí, no caso da escrita e falada, como é que seria? Possivelmente, nós sabemos que, às vezes, não consta nos arquivos do médium o conhecimento desse idioma. O espírito passa para o médium o pensamento, né, universal, da forma da linguagem universal, ou passa especificamente no idioma que ele quer apresentar-se, visto que o médium possa ser que não conheça um outro idioma. Eu sei, ficou nessa dúvida aí que eu queria observar de vocês em relação a essa questão aí. Para mim não ficou bem claro, é bom a gente rever isso aí, pelo menos para mim, né, que eu não consegui perceber. Uma outra questão que nós vamos ver aqui na questão do idiota. Eu ouvi as colocações de vocês e fiquei aqui imaginando um cuidado que nós devemos ter ao estarmos juntos dessas pessoas que têm esse problema, essa limitação, a forma que nós nos expressamos, tanto de forma falada, como também pensamento, já que ele também capta os nossos pensamentos. Então, isso tem um cuidado muito grande. É bom também que quem tenha pessoas com esses problemas ou se conheça, que possa instruir a família a forma de se comportar, porque na maioria das vezes as pessoas acabam falando uma série de coisas que vai ferir o espírito, vai machucá-lo. Um minuto, Rodolfo. Opa, já? Então, nós temos que ter justamente esse cuidado. A outra questão é quando a médium, a senhora Doreto, fala da influência que os espíritos exercem. Então, nesse momento, a gente observa o processo, eu diria, de uma mediunidade do mundo espiritual, já foi questionado aqui há pouco tempo, né? Ou seja, esses espíritos servem de intermediário para outros espíritos. Então, não vejo, já disse isso, volto a repetir, não vejo dificuldade nenhuma, visto a influência que os espíritos exercem sobre nós, e aí está claramente mostrando que essas entidades, esses espíritos, servem para que outros possam estar passando a mensagem. Para mim, está tudo no campo do processo mediúnico. Fiquei com 30 segundos ainda aí. Beleza, Ok. beleza. Vou lá, então. Deixa eu marcar aqui meu tempo. Eu vou... Eita, agora deu uma crise de tosse aqui. Eu vou começar pelo que o Robertinho falou, que eu achei esse texto bem interessante também. Desculpe. Eu achei bem interessante esse texto também. E que nos traz, eu acho que mais questões do que respostas, no meu entendimento, o texto, né? É claro que isso vai ser aprofundado lá na frente, essa coisa toda, e à medida que a gente vai estudando mais o processo reencarnatório e a vida espiritual, a gente vai tendo mais respostas sobre isso ou aquilo. Agora, o texto, ele gera uma série de perguntas, né? Porque quando ele fala que ele reencarnou num corpo com limites, né? Com dificuldades, ao ponto de ser classificá-lo como idiota na época, né? Hoje, se a gente falar isso desses espíritos que estão encarnados nessa situação, no mínimo a gente recebe um processo, né? Porque os termos são outros, as colocações são outras, a gente não pode estar
chamando de idiota, por exemplo, um autista, um síndrome de Down e qualquer outros aí, né? Mas a leitura dada na época, no século XIX, foi essa. Mas mostra uma coisa básica. O espírito assumiu essa condição na encarnação naquele momento, naquela encarnação atual. Mas antes, ele não estava nessa situação. Ele tinha pelo que eu entendi, ele tinha toda a capacidade mental de dizer o que pensava, o que queria, o que desejava. E ele afirma muito claramente que ele não foi sequer ouvido para a reencarnação naquele momento, né? Apenas porque ele foi, entre aspas, um espírito libertino, ou seja, aprontou na corte, né? Fez alguma coisa na corte. Agora imagina, né? Na corte francesa. Era para nascer todos idiotas, então, porque o que mais tinha era libertinagem, né? Nas cortes francesas e outros. Então, por que no caso dele? Né? No caso dele, certamente tem relação, provavelmente, com experiências encarnatórias e não somente aquela na corte francesa, porque senão teria que colocar todo mundo no mesmo balde, né? Porque isso era muito comum e era a prática da época. Então, se observa que ele não teve livre-arbítrio, que ele não foi consultado e que foi, provavelmente, eu vou botar aqui bem ressaltado, provavelmente, uma reencarnação chamada compulsória, né? Onde o espírito não teve a oportunidade de ver isso aí. É algo para a gente discutir mais na frente lá. O que Beto falou é interessante e chama a atenção de umas coisas assim, bem legais, né, Beto? Uma coisa é, como é que um grupo mediúnico que atua diretamente com o espírito mentor não reconhece ele? Há anos trabalhando com o mentor, ainda não conhece o mentor? Então tem alguma coisa aí pendente, né? Marcos, de tudo que você falou, não vai dar tempo de falar aqui, eu falo lá na frente, mas uma coisa até me chamou a atenção. Você falou que a Terra é um planeta prisão. Eu não me lembro de ter visto isso em nenhum momento na doutrina espírita, isso. Inclusive aqui no Sistema Solar, até a única coisa que um dia eu vi um espírito escrevendo, não lembro nem quem foi mais, é que planeta prisão aqui seria Plutão, né? Aquele anão, né? Agora a Terra, até onde eu me lembro, não. Então eu vou pesquisar melhor sobre isso aí. Ok, eu vou devolver a palavra aí, eu não vou usar os 4 minutos todos, não. Eu vou devolver a palavra aos expositores, eles têm cada um 5 minutos. Vou começar agora invertendo a ordem aqui. 5 minutos. Não ouvi direito, não sou eu? Isso, 5 minutos. É porque falhou aí, a sua voz falhou. Foi mesmo, 5 minutos. Bom, vou complementar só o que eu havia falado. Isso que o Roberval falou, eu falei, Roberval. E o médico deve ter tido uma experiência nessa linguagem. Eu falei. Agora, lá no livro dos médios também, diz que mesmo que ele não tenha tido essa experiência, a depender da urgência, é ditado para ele letra por letra. Eu achei interessante isso. Letra por letra para que faça a comunicação. E a outra coisa que eu ia complementar, que não deu tempo, é isso mesmo. Ó. São Luís diz a Kardec, é por isso que vos digo, para não admitires o primeiro que vier, evitando os curiosos, os que não vê senão para se instruírem. Cada coisa virá ao seu tempo e ninguém pode prejulgar o desígnio de Deus. Em verdade vos digo que aqueles que hoje sorriem desta não irão sorrir por muito tempo. Então você vê que no final São Luís disse, ó, não foi possível e que sirva de lição, porque você encheu de pessoas que não tem nada a ver. Que a gente siga a mesma lição. Do espírito idiota, eu separei 3 coisas aqui, tomara que dê tempo. Diz assim, quando o vosso corpo dorme, o que o vosso espírito se desliga, tem a ideia lúcida do seu estado normal? Sim. A gente já discutiu sobre isso, né? E o espírito, mesmo encarnado, quando ele se liberta um pouco, ele recobra a sua lucidez. Como vossa existência atual pode servir ao vosso adiantamento se no estado de nulidade que estáis? Rapaz, isso aí, a gente vê lá em Kardec que o espírito não retroage, ele estaciona. E a gente pensa que estaciona, ele não progride, não é verdade. Aqui está bem claro, porque diz aqui o seguinte,
E o espírito, esse daí do idiota, no final pergunta assim, você no corpo tem consciência? Ele diz, tenho. Só o instrumento não me dá condição de expressar. Você vê que para o espírito uma angústia tão grande, e com essa angústia ele vai progredir de qualquer jeito. Se ele não pode se comunicar através da sua inteligência, ele vai procurar mais o lado afetivo, porque o desespero é tanto que ele vai procurar isso. Então, quando o Kardec diz lá estacionar, pelo amor de Deus, não é estacionar em relação à evolução, porque a evolução é contínua. São encarnações, mas, vamos colocar entre aspas, severas, em que o espírito para refletir, mas não quer dizer que ele não cresça. Isso aí é importante a gente colocar. E aí eu vou, na espontânea aí, eu vou com o que Roberval falou. E aí? O Espírito diz assim, ó, vede o Espírito que vos inspira, ou seja, Espírito. Não, aqui é uma multidão de Espírito, cujos pensamentos parecem irradiar para mim. Ainda diz aqui, ó, assim o Espírito pode receber a inspiração de outro Espírito, tão bem quanto ele está quando está encarnado? Resposta, guardar de duvidar isso? Frequentemente ele crê, responde por si mesmo, não é senão eco. Tem coisa para a gente discutir aí, velho. E no final ela diz assim, ó, falo eu se vos interrogastes. Foi a mim que evocaste, mas esse espírito, eles querem responder, então serve-se de mim para a minha própria instrução. Então aí é pano para manga. Se lá no mundo espiritual existe mediunidade, não existe, eu sei que existe alguma coisa que eles servem de ponte, que inspiram. Agora, o nome que a gente quiser dar. Está bem claro aí para a gente ver a coisa. E no final aqui, ele diz por que médios tão bons são enganados? Porque a gente não é perfeito. Agora ele diz o seguinte, é enganado, mas o espírito não, se o médium for seguro, se o médium for trabalhador, se o médium fazer a sua transformação íntima, não consegue triunfar sobre ele. Na nossa vida também, né, que tem as obsessões simples. Agora, não consegue quando a gente também se fortalece na sua transformação íntima. Eu achei interessante isso. Então, não existe ninguém que não seja enganado. Para ser menos enganado, Kardec diz a receita, estudai, meditai e praticai o que está ensinando. É só isso aí. Velho. Ok, valeu. Roberto, 5 minutos. Microfone fechado. 5 minutos e 30 segundos. Eu concordo plenamente com o Fred, que esse artigo aí deixou uma série de dúvidas. Esses dias, falando com o Itamar, eu falei que hoje parece que eu não sei nada da doutrina espírita, eu ainda estou reconstruindo uma série de conhecimentos. Porque, veja bem, o espírito ele fala que ele foi punido, que ele está num cativeiro, que ele não escolheu, tá? A questão 258 do Livro dos Espíritos aborda de que nós escolhemos as nossas provas, tá? Né? Quando Kardec pergunta sobre as nossas escolhas, ele fala, ele próprio, nós, né, escolhemos o gênero das provas pelas quais nós vamos passar, e nisso consiste o nosso livre-arbítrio. Só que aí a gente vai lá na questão 372, que objetivo visa a providência divina, criando seres desgraçados como os cretinos e idiotas? Olha o que os espíritos respondem. Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Veja bem, estão sendo punidos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, né, que fala sobre bem-aventurados aflitos, causas das aflições, no item 8, fala o seguinte, as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Por que eu estou colocando tudo isso? É a questão que está sendo hoje no movimento espírita, falando sobre a questão de autonomia e heteronomia. Ou seja,
Nós escolhemos as nossas provas e expiações na medida que vai desenvolvendo a razão, o conhecimento e, assim, o nosso entendimento do livre-arbítrio, ou tem situações em que são impostas. Aí tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esses dias eu fazendo o Evangelho no Lar, me deparei com essa mensagem, que a gente já tinha outras vezes, né? Lá no capítulo 8, bem-aventurados que têm o coração puro. Está lá, nos bem-aventurados que têm fechados os olhos. Então, é uma mensagem do espírito de Vianney, aquele cura d'Ars, né? Que pede para ele curar uma cega. E no comentário de Kardec, ele fala o seguinte, ó, é possível que ele próprio, quer dizer, o espírito, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando assim essas palavras: se o teu olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Ou seja, no caso lá dessa história, né, o espírito, de acordo com Kardec, pode ter escolhido. Ele não afirma, não, o espírito escolhe todas as expiações, à medida que ele vai se depurando. Não obstante, eu concordar com essa teoria, entendeu? Eu acho que na medida que você tem um entendimento do porquê você tem que passar por aquilo, você cresce, evolui, avança na senda do progresso. Mas as colocações aqui falam muito, assim, se a gente pegar a literatura espírita, em muitos pontos, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, é heterônoma. Fala sobre castigo, sobre punição. Eu não sei se é o linguajar dos espíritos, porque muitas das comunicações são de espíritos que tiveram envolvimento na religião, certo? O Santo Agostinho, por exemplo, e outros espíritos que a gente pode citar, né? Aqui no Céu e Inferno, lá na primeira parte, Doutrina, capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo, no Código Penal, fala: pela natureza dos sofrimentos e das vicissitudes suportadas à vida corpórea, pode-se julgar da natureza das faltas cometidas, numa existência precedente e das imperfeições que são a cura. Só que, pelo pensamento da autonomia, tem muitas das experiências reencarnatórias nossas que não é uma punição, não é um castigo, é uma escolha. Tá? Eu estou falando pelo conceito autônomo. O espírito, não, é através dessa experiência reencarnatória, isso vai favorecer o meu crescimento e me aproximar da felicidade que eu busco. Então, aí eu coloco um monte de interrogações para questionamentos, para a gente adentrar os estudos. Tá? Só para complementar a questão do Beto, que ele falou das comunicações lá do linguajar, eu só coloco aí uma pimentinha, como fala Itamar, a questão do Esperanto, que é algo que está sendo muito divulgado na Federação Espírita da Bahia, da necessidade de estudar o Esperanto. Eu pergunto, se nosso linguajar no plano espiritual é o pensamento, por que temos a necessidade de estudar o Esperanto aqui? Tá? Muito bem, concluo a minha fala de hoje. Ok, você ainda tinha mais 20 segundos. Ô, Fred. Ô, Fred. Oi, Beto. Uma pergunta. Eu voltar ainda a falar alguma coisa? Volta. Ah, porque isso é interessante aí. Não, você acho que não volta mais, não. Não vai ter tempo mais, não, viu? Ah, não. Mas vamos ver aí. Eu posso passar meus minutos depois. Eu passo meus minutos, mas é a regra. Regra do jogo. Participar, pelo amor de Deus. Eu vou passar um tempo meu para você. Fique tranquilo. 5 minutos, Marco. Quando eu falei a respeito do planeta prisão, isso é força de expressão, porque a gente sabe que é um planeta de provas e expiações. Entretanto, o que a gente começa a perceber é que nas entrelinhas essas punições elas ocorrem. Mas é o que, segundo o texto aqui, que eu não tinha terminado, vai falar sobre a questão da vida espírita, e Kardec pergunta, no momento de desencarne, sobre o estado de consciência, como é que ocorreu, e o espírito da senhora Doré vai falar que ficou cerca de 15 a 18 horas das nossas, que provavelmente no plano espiritual isso deve ser
diferenciado a questão do tempo e espaço, mas ela faz uma comparação e relata a respeito. E Kardec coloca aqui a respeito de que ele diz assim, isso depende de indivíduo para indivíduo, tem pessoas que retomam a sua consciência de imediato, outros vai durar de conformidade o processo evolutivo de cada um. E Kardec faz a observação de se esse fato que nos tem sido confirmado é análogo aos que se passa na volta do espírito ao mundo corporal. Sabe-se que no momento da concepção, o espírito designado para habitar o corpo, que deve nascer, é tomado por uma perturbação e que vai crescendo à medida que os laços fluídicos que unem a matéria se apertam até as proximidades do nascimento. Nesse momento, perde igualmente toda a consciência de si mesmo e não começa a recobrar as ideias, senão no momento em que a criança respira. Só então que se torna completa e definitiva a união entre o espírito e o corpo, que algumas pessoas também têm colocado isso de uma maneira também que a gente precisa estudar. Então, ele vai aqui falar a respeito sobre a questão do quanto durou esse estado. Ela diz, bom, não sei ao certo, mas durou pouco tempo, creio que umas 2 horas, que é como ela ficou nesse estado. Então, provavelmente, por ser uma pessoa que já tinha uma vivência espírita, e pela as respostas e pela linguagem que apresenta o texto, provavelmente devia ser um espírito já bem iluminado no sentido da compreensão da realidade espírita e de outras questões. Isso está no capítulo do Livro dos Espíritos, na segunda parte, que é do Mundo Espírita, também na Revista Espírita de 1859, Quadro da Vida Espiritual, lá no mês de abril, e também da vida corporal, as percepções e sensações e sofrimento dos espíritos quando retornam para o mundo espiritual. Então, Kardec só deixa aqui mais uma observação e diz assim, a comparação seguinte permite compreender o que se passa em tal circunstância. Suponhamos um pobre camponês que venha a Paris pela primeira vez, frequentará uma sociedade e morará num bairro compatível com sua situação. Depois da ausência de alguns anos, durante quais tiveram ficado rico e adquirido uma certa educação. Ele vai fazer uma comparação em torno da questão de quando ela retornou para o mundo espiritual, se ela reconhecia. Ela diz que ela ficou absorta em relação a determinadas questões, porque provavelmente o plano espiritual muda, assim como o espírito muda de pensamento, de conhecimento, e abrange, teoricamente, uma compreensão muito maior. Aqui eu finalizo. Pronto, beleza. Tamar, está ouvindo? Já separou o carro aí? Estou ouvindo. Quanto tempo, Fred? Pronto, 3 minutos. Beleza. Eu entendo, Robertinho, sua angústia não é sua, não, é nossa e de muita gente hoje sobre essa questão da heteronomia e autonomia. Eu me recordo que uma vez, numa dessas apresentações, Fred fez uma observação interessante sobre os espíritos codificadores, né, que vieram da igreja, é verdade. Então, são espíritos que estavam acostumados a uma visão heterônima. E Kardec não. Se a gente observar a introdução, a conclusão do Livro dos Espíritos, as 19 perguntas que foram observações pessoais de Kardec, além das notas, nós vamos ver que Kardec tem uma visão diferente de determinados espíritos, mesmo até nas respostas. Vamos ver que em respostas,
Espírito fala de castigo, de punição, então uma visão heterônoma. Enquanto Kardec não tem uma visão racional, uma visão da construção do próprio ser, da construção do processo de elevação espiritual. E aí fica claro na escala espírita, quando Kardec, mesmo contrariando alguns espíritos, ele estabelece a escala espírita para que possa observar justamente as nuances do processo evolutivo. Então, eu acho que a gente tem que aprofundar, sim, Roberto, essa questão da visão heterônoma e separar a visão de espíritos e a visão de Kardec. Sobre o que Roberto falou, achei interessante sobre essa questão universal. No capítulo 16 do livro dos médios especiais, Kardec vai falar, nós vamos ver várias categorias de médios, várias matizes, várias maleabilidade, observar a natureza do médio e do espírito. Juntando isso tudo, para se obter uma boa comunicação, é algo muito mais complexo do que o que se imagina, que vai ver também a influência do meio, o propósito e todas as características que envolvem o processo mediúnico. É algo complicado, mas o estudo encaminha a gente para isso. Tem mais um minuto, Tamar. Tem mais um minuto. Eu queria reforçar essa questão da apresentação de Marcos, uma coisa muito interessante, né, para a gente observar a evolução justamente isso, além da apresentação de tudo que Marcos falou, eu corroboro, eu só queria chamar a atenção justamente disso. Olha, o médium, o Kardec pegou, vamos pegar esse espírito, a pessoa que foi um médium, para ver se tem diferenças, vejam as particularidades, e aí ele está construindo o quê? Construindo as informações do mundo espiritual, bem naquelas evocações dos vivos, né, dos espíritos vivos. E aí chegou a uma conclusão simples e elementar. Fora do corpo, o espírito é igual, não tem diferença por encarnado, por ter sido médio, por não ter sido médio, por ter sido espírita ou não por ter sido espírita. Depende da condição de cada um, da consciência da morte, que ficou bem claro nesse artigo. Beleza. Roberval, 3 minutos. Ok, 3 minutos, vamos lá. Robertinho e aí, pessoal, eu fiquei acompanhando essa questão do espírito do idiota, né? E pude lembrar aqui também em relação à chamada reencarnação compulsória. Nós sabemos também que tem muitos espíritos que, isso também nos é informado, que não têm condição de decidir por si próprio o tamanho do comprometimento dele, e no caso desse espírito aqui, mostra um grau altíssimo de comprometimento. Então, seria o que? Uma reencarnação compulsória, onde outros espíritos estariam produzindo um cenário para que ele pudesse evoluir. Não foi colocado aí, eu concordo também no processo de evolução, dentro desse sistema. E isso me fez lembrar também aquela questão da mãe de André Luiz, né? Que ela preparava a reencarnação dela, planejava novamente casar-se com o marido e assumir as 2 amantes, né? E tê-las novamente como filhos. Ou seja, ela tem o poder de decidir a sua reencarnação. Mas o que deixa transparecer é que os outros, eles não teriam condições de decidir por si próprio pela sua reencarnação. Seria a reencarnação compulsória dessas pessoas, como também desses espíritos dessa natureza. Eu achei essa questão aí interessante e, como o Itamar colocou, nós devemos também estar nos aprofundando para sabermos até onde a coisa é compulsória e até onde as pessoas podem ter o direito natural de fazerem as suas próprias escolhas. E voltando um pouquinho ao processo da comunicação mediúnica, assim eu coloco no mundo espiritual, me passou uma série de coisas aqui na cabeça e vê uns livros que você começa observando e você vê claramente uma série de autores narrar isso aí, de entidades espirituais que se aproximam de determinadas reuniões e utilizam o mentor daquela colônia espiritual para trazer uma mensagem. Então, isso aí, para mim, na minha cabeça, não tenho mais dúvida alguma. Processo de comunicação é processo de comunicação, e se alguém intermediário e medianeiro, para mim é médio.
dê o nome que quiser, mas na minha cabeça está assim. Se sobrou algum minuto, e passa para Joãozinho, que Joãozinho é bom de conversa. Ok. Faltou 20 segundos. Mas beleza. Pessoal, antes de eu passar a palavra para Joãozinho e depois Beto, vamos relembrar as regras, viu, Beto? Você teve 20 minutos, 15 da apresentação e mais 5 para réplica. Então, segundo as regras, você não teria mais tempo, a não ser que sobrasse no período aí do estudo, tá? Mas aí o que eu fiz? Eu vou passar 1 minuto e meio a mais para João e vou 1 minuto e meio para você. 1 minuto e 50, né? Que sobrou 20 de Roberval. 1 minuto e 50 para você no final aí. Então, João, 4 minutos e meio. E aí, tá ouvindo? Tranquilo, pode falar. Pode falar? Muito bem. Vamos primeiro apimentando o trabalho do Roberto. O Roberto vasculejou tudo do Kardec hoje. Mas, realmente, como o Robert Val colocou, e Roberto também, a questão do livre-arbítrio, né? A questão de heterônomo e autônomo, meu entendimento, diante do que já foi lido, né? Você vê o Livro dos Espíritos, 257, 258, diz que temos que ter uma escolha. Aí o Evangelho já vem com o cego de nascença, aquela questão. Ora, o que é que acontece? Um jovem desencarna de overdose agora. Quanto tempo ele fica do lado de lá, totalmente dopado? E quando vai reencarnar, ele está na plenitude das suas faculdades mentais? Lógico, claro, evidente que não. Muito bem. Mas ele e outros casos, né? Quem é que vai suprir essa compulsória, como o Robert Ball citou? Todos nós temos o quê? O espírito protetor. Então, mesmo a pessoa estando sem as faculdades mentais normais, do lado de lá, isso é possível também, o seu espírito protetor, lógico que vai discutir com os engenheiros siderais, os que planejam as reencarnações, e vem tudo planejado. O espírito do menino aí, que foi citado por Robertinho, ele ainda não tinha noção das coisas. Falou algumas coisas que não são reais e que Kardec também, naquele tempo, não quis aprofundar. Né? Deus impôs, é como o Fred colocou, Deus impôs uma reencarnação. O cara só foi um meio libertinozinho nas cortes francesas, né? Ou então ele mentiu. Né? Na realidade, não seria um caso de uma compulsória para coisas que naquele tempo não eram normais, mas eram triviais na vivência do dia a dia daquele povo. Então, essa é a questão. E eu quero voltar à questão do caso dos médiuns lá do Oriente, principalmente o pessoal chamado de faqui, né? No livro que eu citei, Análise das Coisas, do Dr. Paul Gibier, ele vai pessoalmente lá e passa meses lá. E aqui, o membro da sociedade aqui, no trabalho de Beto, foi conselheiro do rei da Abissínia, morou muito tempo lá. Então, ele fala de um sepultamento de curta duração. Mas, em cima, ele fala que é possível durante vários meses e após ser retirado do sepulcro. Como isso é possível? Ora, nós sabemos que enquanto o espírito não está desligado do corpo, não existe a putrefação cadavérica. A putrefação só ocorre quando há a desencarnação e não a morte. A gente vê todos os dias. Quantos? 1 minuto. Quantos minutos? A gente vê todos 1 minuto. Pessoas enterradas vivas que são colocadas de papo para o ar e é encontrada de bruços. Então, ali realmente morreu de natural. Por quê? No caso lá do faqui, eles ficam afastados do corpo, fazendo desprendimento, brincando, e voltam ao corpo, desenterra
eu gostaria que você lesse o livro Análise das Coisas, onde o Dr. Paul Gibier assiste todo aquele processo e escreve tudo o que viu. Fechou, Fred, aí meu tempo? 10 segundos. Não, então obrigado. Joga para Beto. Ok, beleza. Beto, 2 minutos. Mais 10 segundos de João, 2 minutos. Eu agradeço aí a compreensão, quem cedeu o horário, Fred. Muito obrigado. Rapaz, eu acho que isso aí está muito claro. Não sei o que é que a gente está brigando. Quando diz lá que escolhe, não é no sentido de escolher, é de aceitar o que foi proposto a ele. Então, a gente não tem condição de escolher nada por enquanto. É proposto, a gente escolhe aceitar. Quanto à compulsória, tem dois vertentes. Uma, João já falou aí, o espírito não tem condição, alguém por ele vai planejar. E o outro, a gente vê nosso trabalho mediúnico, espíritos que já estão prestes a reencarnar, recusam se reencarnar em certos corpos. Eu não vou ficar naquele corpo. Ele tem consciência, mas é uma punição, entre aspas, que eu não gosto mais muito dessa daí, eu falo expiação. Então, a gente tem que dividir isso. Aquele que realmente, o caso que o Roberval falou também, das 2 amantes que vinham, também não tinha consciência nenhuma. Estava em condição de que alguém trabalhou para ele. Agora, esse negócio de escolher, meu irmão, a gente não escolhe nada não, viu? A gente escolhe aceitar o programa que foi dado para a gente. Toma cuidado com esse negócio. Vai escolher o quê? E a gente aceita resmungando ainda, com medo. Vai ver lá Segismundo, aceitou, mas ficou com medo. Eu penso assim, é só isso mesmo. Eu vou sair Beleza, mais pessoal. cedo. 1 minuto e... Certo. 10 horas, viu, Fred? Certo, João. Vou sair Valeu, agora. João. Beleza. Beleza. Usou 1 minuto e 30, Beto. Muito bem, menino comportado. Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, não ia concordar com você não, viu, Beto? Porque ele passou muito tempo recusando a programação reencarnatória dele. Então, ele, aparentemente, segundo a leitura dele, ele estaria escolhendo, né? Mas tem outras questões também que gerariam muitas perguntas, né? O próprio livro Nosso Lar, né, Roberto, gera muitas questões, né? Sobre uma série de coisas. Aqui nesse mundo terra-terra aqui, a gente costuma dizer que quando um político influencia alguma coisa, é chamado de tráfico de influência, né? Esse é o nome que se dá. E será que a mãe de André Luiz nos fez a mesma coisa? André Luiz merecia ir para Nosso Lar? Pelo histórico da vida encarnada dele? Quer dizer, tem uma série de questões, né? Mas, galera, é o seguinte, nós chegamos ao final. Anderson me pediu que a gente não estendesse o papo depois do horário, porque ele não teria como editar o vídeo, tá? Então, muito obrigado pela paciência, pela compreensão de vocês. Deixa eu só fazer uma colocação rapidinho. Vale. Rapidinho. Não se fala sobre reencarnação compulsória na codificação espírita. Eu coloquei até no chat. Então, é só para a gente pensar nisso, viu? Pronto. Beleza. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou fazer o relatório para o meu mentor, que é Anderson, dizendo que vocês foram muito bem comportados, cumpriram o tempo direitinho. E até próximo domingo. Tenham uma boa semana para vocês. A minha primeira semana livres, leve e solto, sem bater ponto. Ei, parabéns. Forte abraço para todos vocês. Estamos à disposição. Até o próximo domingo. Aí no grupo aí, vamos utilizar o grupo então para a gente falar outras coisas, complementar o que não deu tempo esta semana. Beleza? Tá certo. Bom domingo, excelente semana para todos. Beleza, viu? gente? Bom domingo para vocês. Tchau, tchau.